Olá a todos, bem-vindos ao primeiro bloco da série online, Impacto da Covid-19 na Vida Urbana, mais um evento da plataforma Connected Smart Cities. Hoje nós vamos falar sobre hospitais de campanha e vamos conversar com quem construiu com sucesso, os primeiros hospitais do Brasil. O do Pacaembu, o do AMB, os hospitais de campanha do Pará, e que está terminando a construção do Hospital de Águas Lindas, contratado pela União Hospital de Águas Lindas, próximo do estado de Goiás, próximo ao Distrito Federal. Eu sou Maurício Portugal Ribeiro e hoje eu vou receber aqui como convidados o Eduardo Barella, que é CEO da Progem, a empresa que projetou e construiu e mantém esses hospitais, e o Rafael Carvalho, que é membro do Conselho de Administração da Progem. Tanto o Barella quanto o Rafael são também executivos da Alegra Pacaembu, que é a concessionária do estádio do Pacaembu. O Barella é CEO da Alegra Pacaembu, da concessionária, e o Rafael é diretor. A Progem, que é a empresa que construiu esses hospitais, é uma das empresas mais importantes do país na área de engenharia construtiva, muito conhecida e reconhecida no setor, e tem uma atividade mais recente no setor elétrico, presta serviço de manutenção de linhas de transmissão. Recentemente ganhou uma concessão de linha de transmissão, e recentemente também ganhou a concessão do estádio do Pacaembu. Então, é uma empresa da área de engenharia de projetos que está fazendo uma transição, digamos assim, para uma atividade mais de construção, de manutenção de infraestruturas, e entre elas, e aí com a perspectiva extremamente inovadora, entre elas, os hospitais de campanha. E hoje o que eu queria aqui era explorar os nossos convidados, para a gente entender como é que eles desenvolveram essa expertise, como é que eles fizeram isso, já agradecendo a presença deles, a disponibilidade. Eu sei que eles andam virando noites para conseguir colocar hospitais de pé em 10 dias, então agradecendo muito a disponibilidade nesse momento, que é um momento de vida que eu imagino difícil para vocês, trabalhoso, mas certamente muito prazeroso, até pelo objetivo final, que é salvar vidas. Barella, Rafael, eu queria começar com uma pergunta muito genérica. Que hospitais vocês estão exatamente? Eu falei alguns aqui, mas eu acho que a velocidade da coisa está tão rápida. Que hospitais exatamente vocês estão projetando e construindo? Tem algum, além desses que eu mencionei? Oi, Maurício. Eu passo a palavra para o Eduardo primeiro, e o Rafael depois para complementar. Ô, Maurício, bom dia. Bom dia a todos que estão no chat. Eu agradeço o convite. É um prazer ter a oportunidade de contar um pouquinho essa experiência recente que nós temos tido com os hospitais de campanha. Dentre os hospitais que você mencionou, Maurício, ficou faltando os 103 leitos que nós estamos fazendo para o governo do estado do Piauí, em Teresina, na Arena Verdão, que nós devemos entregá-los amanhã. Tá? Então, dentre esses, todos que você falou, nós totalizamos aí nas últimas 3 semanas e meia 3.055 leitos de hospitais de campanha que já foram desenvolvidos no município de São Paulo, em 3 localidades. No Pacaembu foram 200 leitos, 1.800 leitos no complexo do AMB, no centro de convenções do AMB. Nós também fizemos 32 leitos para o Hospital Albert Einstein, no estacionamento do bloco D do Hospital Albert Einstein. Depois disso, nós fomos contratados pelo governo do estado do Pará. Nós ali executamos 720 leitos, divididos em 4 cidades.
foram 420 leitos na cidade de Belém, 120 leitos na cidade de Marabá, 120 leitos na cidade de Santarém e 60 leitos na cidade de Breves, que é ali na ilha do Marajó. Depois disso, como eu já mencionei, né, para o governo do estado do Piauí, 103 leitos em Teresina, e agora, mais recentemente, nós fomos contratados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, e estamos executando 200 leitos em Águas Lindas de Goiás, ali na região do Distrito Federal. Então, tudo isso aconteceu em 3 semanas, tem sido, de fato, uma experiência bem intensa, e eu acho que a gente vai poder explorar bastante o tema aqui hoje, na conversa de hoje. Rafael, você quer complementar? Eu acho que a explanação inicial do Edu foi bastante completa, assim. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer pelo convite e, de fato, é um grande prazer aí conversar com vocês. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta para você, Rafael. Quais são as características principais desses hospitais de campanha que vocês projetaram, né? O Varela falou há pouco do número de leitos, mas leitos de que tipo? O que é que exatamente, qual é a destinação desses hospitais? Estamos falando de alta complexidade, baixa complexidade? Estamos falando de leitos de UTI? Que tipo de leito aqui nós estamos falando e qual é o objetivo desses hospitais? Eu acho que travou. Começar respondendo então, meu caro, com relação aos leitos. Basicamente, antes de entrar no detalhe dos leitos, a gente precisa destacar que, por se tratar de uma doença muito recente, né, essa pandemia que teve início na China, ela existe, esse vírus existe e infectou aqui os seres humanos há muito pouco tempo. Então, não existe um protocolo estabelecido de combate ao vírus. Tá? Então, como o Edu colocou bem, a gente está há 3 semanas trabalhando no enfrentamento dessa grave crise de saúde pública aqui no país e a gente só teve sucesso na implantação desses hospitais de campanha por conta das parcerias que a gente tem no âmbito da concessão do Pacaembu. A concessionária Alegra Pacaembu, ela cedeu o espaço, que é um espaço de fato muito privilegiado no contexto urbano da cidade, muito bem localizado e uma das locações preferenciais para a instalação de um hospital de campanha. Então a concessionária cedeu o espaço à prefeitura e a Progen assumiu o protagonismo na implantação desse hospital. Tá? E aí a gente tinha um parceiro, quer dizer, a gente tem um parceiro muito relevante no âmbito da concessão do Pacaembu, que é o Albert Einstein, né, o hospital. E aí, quando, atendendo a esse chamado e a vocação de ter a localidade super privilegiada, muito próxima ali da região das clínicas, muito bem servida de transporte público, enfim, com uma logística toda muito adequada para a implantação de um hospital como que foi feito, a gente começou num trabalho bastante intenso a discutir como seria o protocolo médico, como seria um hospital de campanha específico para o combate ao novo coronavírus. E aí, dessa interação super intensa e forte junto ao Einstein, aos técnicos e aos médicos, enfim, surgiu então um padrão de implantação basicamente focado em pacientes de baixa complexidade, tá, com 2 tipos de leitos. Os leitos de isolamento, tá, que são a grande maioria dos leitos que foram implantados nos 2 hospitais de São Paulo, públicos, né, no hospital do Pacaembu e no hospital do Anhembi, e os leitos de estabilização, que são utilizados quando os pacientes começam a evoluir para um quadro mais grave de insuficiência respiratória. Tá? Então, basicamente são esses 2 tipos de leito que a gente tem nos hospitais públicos do município de São Paulo, e o protocolo de atendimento e o formato da operação médica foi, de fato, desenvolvido em parceria com o Einstein e depois foi replicado
nos hospitais do estado do Pará e do estado do Piauí. Tá? Para Águas Lindas, ali na região próxima ao Distrito Federal, aí o Ministério da Saúde, prevendo também uma oferta menor de infraestrutura hospitalar implantada na região, quis partir para um protocolo um pouco diferente, e todos os leitos que estão sendo implantados em Águas Lindas, eles têm a característica de leitos de estabilização, então eles serão mais bem equipados e poderão receber pacientes um pouco mais graves da doença. Basicamente, os hospitais que estão sendo feitos, à exceção de Águas Lindas, né, à exceção do único federal até o momento, eles são hospitais focados principalmente no atendimento inicial para esses pacientes que não evoluem para quadros graves, para que eles não sobrecarreguem o sistema formal de atendimento de saúde pública. Então, os pacientes, quando entram com suspeita de coronavírus nas unidades básicas de atendimento, eles passam por uma triagem e são direcionados para essas infraestruturas, evitando a contaminação de outras pessoas e dos quadros de funcionários da área de saúde, nos quadros médicos dos hospitais públicos. Então, a grande função desses hospitais de campanha é, de fato, evitar o colapso no atendimento à população. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. A gente está falando de hospitais que não são de porta aberta, né? São hospitais referenciados, quer dizer, a pessoa chega com um problema de saúde numa UPA ou numa unidade de pronto atendimento, se ela está numa situação de baixa complexidade, ela é referenciada para esses hospitais, e a ideia é você não sobrecarregar a rede pública com esses casos de baixa complexidade, né? Atender esses casos de baixa complexidade no hospital de campanha, para que a rede pública fique com os casos mais complicados. Mas o acesso não é feito na porta do hospital, é feito por meio da rede de regulação, é isso? O Maurício, deixa eu complementar um pouquinho o que o Rafael colocou, porque eu acho que é bem importante dizer que, assim, eu tenho visto, né, a gente tem vivido diariamente com diversos estados, municípios e agora com o governo federal, o sucesso dessa operação, ele está intimamente ligado, a despeito da questão da construção da infraestrutura, mas a questão do protocolo operacional que vai ser dado, né, para o hospital em si. Então, assim, todos os hospitais que nós fizemos até agora, eles têm, de fato, esse protocolo de serem hospitais de portas fechadas, na qual a municipalidade ou o estado envia pacientes, né, ou infectados, ou com todos os sintomas, mas ainda não testados, para os leitos desses hospitais de campanha, né? Então, assim, essa organização operacional ela é fundamental para que o funcionamento ele ocorra da maneira adequada. E isso foi um aprendizado muito grande que São Paulo teve, né? Porque, de fato, a autarquia que cuida dos hospitais, ela tem o controle de toda a rede hospitalar do município e ela tem, então, direcionado os pacientes para os hospitais do Pacaembu, e agora, essa semana, já houve a abertura também de alguns leitos do AMB. No que diz respeito à tipologia dos leitos, né, o que nós observamos no começo, quando nós concebemos o projeto, nós havíamos pensado, até por uma questão estatística, que a cada 200 leitos, que chamamos leitos de observação, né, que são leitos de baixa e média complexidade, haveriam 8 leitos de estabilização, né? Porque qual era a lógica a ser seguida? A lógica era, o paciente vai para o hospital, né? Caso ele agrave, ele consegue ter ali quase que uma sobrevida na estabilização e ele é direcionado para uma UTI. O que nós temos observado hoje é que o agravamento do tema, né, o agravamento do vírus, ele aconteceu de tal maneira que os novos hospitais que nós já estamos concebendo, e Águas Lindas, em Goiás, é um caso emblemático, eles já estão sendo concebidos com um número maior de leitos de estabilização, né? Mesmo em São Paulo,
né? Nós, por exemplo, no Pacaembu, havíamos começado apenas com 8 leitos de estabilização e 2 dias antes da abertura do hospital, nós aumentamos o número de leitos de estabilização, porque já prevíamos que esse número, o número de 8 seria insuficiente. E isso, do ponto de vista da infraestrutura, é muito importante de ser notado no momento anterior à abertura, porque depois disso você não consegue preparar a infraestrutura dentro de um hospital, dentro de uma área já contaminada. A gente tem dificuldade não só de fazer instalações de obras dentro dessa área, porque você tem ali pacientes, como também é uma dificuldade muito grande hoje de você encontrar profissionais que queiram adentrar estas áreas. Então, o planejamento junto com o ente público, ou até mesmo privado que está contratando, ele é fundamental para o êxito e para o melhor uso do hospital de campanha. Tá bom. Eu queria explorar mais um ponto aqui. Você mencionou, Varela, que vocês montam a infraestrutura do hospital de campanha, né? Monta a infraestrutura do hospital de campanha. Eu queria entender melhor qual exatamente o escopo dos serviços que você faz, né? E como é que os demais serviços, né? A gente sabe que hospital envolve uma série de serviços, né? Desde a infraestrutura predial, passando por atividades de apoio, hotelaria, etc., até chegar na atividade médica, né? Eu queria entender um pouquinho como é que está sendo feito essa coordenação, né? O que é que vocês fazem e o que é que outros parceiros, outros contratados do governo fazem. Aí fica à vontade, Varela, Rafael, quem quiser responder. Tá. Bom, Maurício, é bastante comum as pessoas fazerem a seguinte pergunta para mim: mas isso é replicável? E eu vou dar a resposta que eu dou para todo mundo: sim e não. Tá? Eu digo sim, porque, de fato, nós tivemos... Nós na verdade, pulamos uma curva de aprendizado, né? Pelo fato de ter tido um hospital referência como o Albert Einstein, que nos ajudou na abordagem operacional do hospital. Então, nós sabemos, do ponto de vista do tratamento do vírus, o que é necessário que um ambiente hospitalar de um hospital de campanha tenha para que possa tratar os pacientes que sejam ali infectados. Porém, esta implantação, ela tem que ser adaptada à infraestrutura existente. Se nós estamos falando de uma infraestrutura descampada, a gente tem uma abordagem. Se a gente está falando de uma infraestrutura coberta, a gente tem uma outra abordagem, né? E aí, o que nós temos feito? Nós temos buscado restringir o nosso escopo à infraestrutura da montagem dos leitos, tá? Então, quando a gente tem infraestruturas escampadas, a gente faz a estrutura da tenda, a cobertura da tenda, o piso, toda a parte da montagem dos leitos, a parte de mobiliário disso, então as camas, os sofás, as estantes, as mesas, toda a infraestrutura seca, que na verdade, deixar tudo pronto para que você possa fazer instalação de gases, de dados e de elétrica, né? Toda a parte de tratamento, tá? De não só de esgoto, mas de toda a parte de tratamento de tudo aquilo que é feito, que é infectado, que tem que ter uma tratativa toda específica. E depois o nosso contrato é um contrato de locação, né, por X meses, incluindo a manutenção desta infraestrutura. O que tem acontecido é que nós temos visto que muitas vezes o ente público, até pelas questões naturais, legislação, etc., eles são um pouco engessados para contratar alguns itens que são fundamentais para o funcionamento do hospital de campanha, como, por exemplo, a parte do sistema de gases. Então, nós temos tido demanda de também incluirmos no nosso escopo a parte de sistema de gases e, muitas vezes, a parte elétrica, a parte de geradores ou a conexão com a distribuidora, né? Aqui em São Paulo, nós temos tido um escopo ainda mais amplo, porque como nós já somos operadores do Pacaembu, nós também ali fazemos toda a parte de segurança, limpeza, alimentação, não só do Pacaembu, como do AMB, tá?
Então, quando a gente fala infraestrutura, a gente fala toda a infraestrutura necessária para um hospital chegar e operar, né? Como eu coloquei, as divisórias, a estrutura, a cama, etc., a infraestrutura, e aí um hospital vem e pluga. Isso nós temos dado aos entes públicos um cardápio onde nós também podemos ofertar o sistema de gases, a parte de energia, né? A gente também tem nessas tipologias um container morgue, um caso de óbito, um container para colocar os corpos. Então a gente tem um cardápio onde a gente pode oferecer algumas coisas a mais, né? E a exceção disso é São Paulo, aonde a gente faz obviamente uma abordagem, uma atuação mais ampla, mas pelo fato de nós estarmos aqui localmente. Bom, seu microfone. Eu acho que seu microfone está fechado, Rafael. Bom, eu vou passar. Você quer complementar? Eu vi que agora você abriu o microfone. Não, eu acho que, na verdade, eu escutei, ou eu vi você falando, e achei que o seu microfone é que estava fechado. Acho que foi isso que o Edu comentou. Não, acho que a explicação com relação à infraestrutura ela foi bastante completa e, de fato, é super importante a gente fazer essa definição e ter muito claro o escopo e a divisão das responsabilidades, porque a partir do momento em que uma organização social de saúde ou um hospital assume a operação médica, se a gente não tiver esse limite de baterias muito bem definidos, você começa a ter problemas, em especial no início da operação, né? Como toda operação, quando ela é iniciada, você pode ter algumas dificuldades iniciais que, se a gente tiver esse limite de bateria e esse escopo bem definido, elas são facilmente superadas. Então, de fato, o quão mais claro tiverem as responsabilidades, e a gente tem uma matriz para cada um desses hospitais, a gente tem uma matriz definida, que faz parte aí do arcabouço jurídico, né, dessas contratações todas, desses contratos de emergência, como bem colocou o Eduardo, que são contratos que se assemelham a contratos de locação de infraestrutura, né? É óbvio que tem uma parte de civil, de instalações relevante que tem que ser feita, e tem, de fato, essa questão do protocolo médico operacional, que foi concebido em parceria com o Einstein, mas que depois ele vai sendo adaptado às necessidades locais, como o Edu bem colocou. Esses hospitais são projetos replicáveis, né? Mas atendendo sempre a demandas e a especificidades locais. Só para ficar claro aqui, de quanto prazo a gente está falando entre o momento que o governo do Estado emite a ordem de serviço, determina que vocês iniciem, né, e o momento em que a infraestrutura, a parte de vocês, fica pronta, né? E de quanto prazo a gente está falando entre isso e o hospital entrar em operação? Essa questão contratual de prazo, ela é super relevante. A gente tem, claro que há uma incerteza grande com relação ao tempo que essa crise vai persistir, e essa ação inicial de isolamento social, ela acaba sendo fundamental para que a gente diminua um pouco a velocidade de propagação do vírus e permita que os estados e municípios se preparem para evitar aí, de fato, essa sobrecarga no sistema de atendimento. Então, com relação ao prazo, os contratos eles têm funcionado da seguinte forma: a exceção do Einstein, que é um contrato que provavelmente vai ter uma duração maior, né? São os 32 leitos que o Edu já colocou no início da fala, que foram construídos no estacionamento ali do Bloco D, da sede do Einstein no Morumbi, aqui em São Paulo. Os outros, eles são contratos de duração de 165 dias, sendo que a mobilização ela é feita nos primeiros 15 dias, então a gente implanta a infraestrutura hospitalar em 2 semanas, e depois você tem aí um prazo médio de 120 dias de operação,
e aí sobra um período para desmobilização, né, para desmontagem dessa estrutura toda. Então, basicamente, é assim que a gente tem atacado o problema, mantendo essa infraestrutura que é montada muito rapidamente, operacional durante os 4 meses que são aí, talvez seja o pior momento da crise. Mas Maurício, no momento que você deixa eu complementar um pouquinho que o Rafael... Tá bom, vai em frente. Não, só queria complementar um pouquinho, porque existem aqui duas questões, né? Existe a questão da entrega da infraestrutura e aí a questão da entrega da operação, né? A gente, desde o começo, e eu acho que assim, uma característica comum a todos os nossos clientes, acho que esses 3.055 leitos, é que foram clientes que enxergaram de fato a questão do hospital de campanha como uma necessidade urgente. Tá? Eles estão encarando isso como uma guerra e eles viram que isso poderia estourar e que qualquer dia que pudesse ser adiantado, isso salvaria vidas, né? E assim, a gente entrou de cabeça nesse espírito, né? Então, assim, eu tenho me dedicado muito à parte operacional, né? O Rafael tem se dedicado bastante à questão da estruturação do negócio, né? E a gente tem avançado nesse prazo de 165 dias, mas muitas vezes, inclusive, fazendo com prazos muito mais exíguos, né? Essa lógica de construção, ela não segue uma lógica comum tradicional, tá? E eu acho que o fato da gente ter tido algum destaque até o momento vem pelo fato da gente rapidamente ter entendido isso, tá? A gente não faz uma visita a campo para entender interferência, faz um cronograma, um projeto básico, tá? Eu costumo brincar que assim, o cronograma, as barras vão se sobrepondo e você vai tocando e ajustando no campo como se fosse, de fato, um direcionamento de guerra, onde cada dia é muito importante, né? Então, eu digo isso porque nós, muitas vezes, recebemos um layout do local, né? A gente hoje tem no escritório 3 arquitetos com experiência na parte hospitalar que sabem como é que a operação tem que ser endereçada, né? E esses arquitetos de posse do layout e entendendo as questões básicas de energia, de pontos de água, etc., a gente concebe um projeto que muitas vezes é ajustado no dia a dia no campo, tá? Então, a gente tem casos, por exemplo, como São Paulo, o próprio estádio do Pacaembu, que em 12 dias a infraestrutura estava todinha pronta. E depois ficaram mais uma semana para a operação hospitalar poder entrar. No Piauí também, nós estamos entregando isso em 9 dias, tá? Então, assim, muitas vezes a gente atropela o processo, inclusive o processo de formalização. O que eu acho que traz para a tona também uma discussão muito interessante, né? Não da flexibilização, mas de como você dá segurança para o ente público e para o ente privado em fazer algo que é de extrema importância. Porque a gente bem sabe, e nós ali da Progen somos concessionários do Pacaembu e participamos de diversos certames públicos, que esse engessamento, né, das contratações, etc., eles não são aplicáveis para uma situação como a que a gente está vivendo. A gente, de fato, tem vivido uma situação única, né? Então, eu costumo brincar aqui que é o seguinte, eu recebo o chamado e eu saio atropelando e o Rafael vem só arrumando a casa, porque a gente vem numa velocidade, de fato, entendendo que cada dia é muito importante, que cada dia pode salvar vidas. E aí a turma do jurídico vem arrumando a casa, porque a gente vem atropelando mesmo. Assim, vocês sabem, eu não sei se o público em geral sabe, mas eu sou advogado na área de contratos administrativos, muito especializado em concessões e PVPs. E para mim, eu nunca vi uma situação em que a infraestrutura fica pronta antes de você, às vezes, terminar, né, a negociação, não a negociação, mas terminar a elaboração e a assinatura dos contratos, né? E tudo isso em relações que tem muito de confiança e considerando, né, o momento de urgência e a necessidade de salvar vidas, né?
Para mim, é muito impressionante assistir isso acontecendo, especialmente que a gente, no Brasil, né, até chegar essa pandemia, a gente estava aqui no momento de apagão de canetas, né? E eu vejo canetas se movimentando, né, para salvar vidas, né? De uma maneira, tanto na iniciativa privada quanto no poder público, de uma maneira que a gente não conseguiria antecipar, não conseguiria prever que aconteceria, né? E daí também me acho importante parabenizar não só vocês, né, por colocarem isso de pé, né, mas também os agentes públicos que na outra ponta, juntamente com vocês, estão tomando aí riscos, porque a gente sabe que no Brasil qualquer um que se arrisca a fazer, né, toma riscos perante órgãos de controle, toma riscos perante outros órgãos. E, por sinal, uma coisa que eu queria perguntar é sobre regras, né? Regras sanitárias, regras... vocês falaram muito dos protocolos que foram desenvolvidos por Einstein, mas eu imagino que esses protocolos não são protocolos que você consiga seguir todas as regras da Anvisa, do Ministério da Saúde, e junto a isso, quero também perguntar duas coisas juntas. Imagino que vocês montam o hospital antes de que qualquer processo de licenciamento ou autorização seja possível, né? Porque em 15 dias, mesmo que você fizesse o protocolo no primeiro dia, você não teria o andamento da licença. Então, eu queria ouvir vocês sobre essas duas coisas. Primeiro, regras, né, que geralmente são aplicáveis, né, e são exigidas de quem constrói hospitais, como é que isso se comporta aqui nesse caso, e sobre esse problema, como é que vocês tratam as autorizações e licenças, né, nesses casos. Então, Maurício, com relação à questão das regras, é interessante, porque nós tentamos, na abordagem do nosso projeto, sempre levar em consideração as normas hospitalares e a RDC que rege todo o regramento, né, de um projeto hospitalar, né, do distanciamento dos banheiros, do número de farmácias satélites por pacientes, do número de banheiros por pacientes, do número de depósitos de materiais de limpeza, de ml por paciente, e por aí vai. Felizmente, nós temos conseguido fazer isso com bastante êxito. Tá? São poucos os locais onde nós não seguimos a totalidade das normas. Tá? Inclusive, o nosso projeto em São Paulo, ele foi sendo aprovado concomitantemente, a gente executando, a gente foi aprovando ele na Covisa, né? E o Hospital de Águas Lindas, ele teve um projeto, foi o único projeto até agora que foi aprovado previamente pela Anvisa. Ele teve uma pré-aprovação da Anvisa, a gente teve um dia de rodadas de conversas com eles até eles aprovarem o projeto remotamente, né? Então, a gente tem conseguido, porque as áreas são áreas bem amplas, né? Aonde a gente consegue, então, conceber e aplicar essas regras. Mas o funcionamento que surge né, a regra para o hospital que é algo temporário, algo modular, algo urgente, né, deve ser a regra de um hospital, né? E é interessante, porque essa discussão, muitas vezes, ela acontece na própria mesa de negociação, aonde, muitas vezes, o sistema de saúde quer o cumprimento de todas as regras, e aí você tem, do outro lado, às vezes, um governante que quer fazer a coisa acontecer, porque está vendo que vai perder, que vidas vão ficar no meio do caminho, mas eu acho que a gente tem conseguido um bom equilíbrio nesse contexto. Eu acho que equilíbrio acaba sendo a palavra correta aí, né? E aí eu acho que, de novo, né, eu vou repetir algo que eu já disse aqui, eu acho que todos os locais onde nós estamos executando têm como característica comum ter, de fato, pessoas do outro lado da mesa com muito bom senso e muito sensíveis ao momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que o sucesso ele só acontece por essa combinação, né, de forças que estão todas focando e caminhando para o mesmo lado. Né? Mas a gente tem tentado seguir todas essas regras, e aí a Progem tem essa experiência, porque a gente tem experiência em projetos hospitalares, o que foi algo também que eu devo admitir que facilitou muito o entendimento do projeto. A gente tem visto alguns outros entes públicos conversando com alguns outros players que têm se posicionado para fazer hospitais de campanha,
mas que ainda não entenderam dessa dinâmica ou não têm essa experiência pregressa, né? E aí acabam não conseguindo fazer na velocidade que nós estamos conseguindo fazer. Rafael? Diga, meu cara. Eu queria saber de vocês, ouvir de vocês, explorar um pouquinho mais o problema da logística, né? Vocês falaram que a construção se faz com estruturas modulares. Portanto, eu imagino que essas estruturas estejam armazenadas, alocadas em algum lugar do país, e você tenha que transportá-las, né? Se a construção é em 15 dias, eu imagino que tem que transportar de maneira super expedita para iniciar a construção. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, sobre a logística do material, né, para você construir. Quais os desafios que vocês têm nessa área? Eu vou de novo tocar num ponto que eu acredito ser fundamental, que é você ter os parceiros adequados, né? Ter sinergia com as parcerias que vão sendo construídas ao longo da carreira profissional e da história de uma companhia com uma história tão rica quanto a da Progem. Além da parceria com o Einstein, que, enfim, foi fundamental para que a gente conseguisse dar essa resposta rápida, a companhia tem uma parceria com uma empresa chamada DMDL, que é uma empresa super especializada na montagem de estruturas temporárias e no atendimento a eventos, enfim, da indústria de eventos esportivos e de entretenimento. A companhia teve um contrato importante em consórcio com a DMDL durante os Jogos Rio 2016 e essa expertise ela foi replicada no passado num contrato de muito sucesso da Progem nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, tá? E tendo essa expertise de montagem e operação de estruturas temporárias aliada às características multissetoriais da Progem, em especial experiências pregressas no setor médico-hospitalar, né, em desenvolvimento de projetos, gestão de projetos e empreendimentos hospitalares, possibilitou que a companhia, de fato, conseguisse, de uma forma muito rápida e exitosa, criar um padrão modular, porque, de fato, para você implantar uma estrutura hospitalar do porte da estrutura que foi, por exemplo, implantada dentro do Pacaembu, quase 7 mil metros quadrados de áreas hospitalares, além da preparação de outras áreas do complexo para receber estruturas de apoio, né, áreas de descompressão, refeitório e etc., você precisa ter essas competências todas dentro de casa. E, de fato, então, a parceria com a DMDL possibilitou que a companhia desse essa resposta rápida, porque a empresa, a DMDL, ela tem boa parte desses materiais que foram aplicados, e aí você, preparando essa logística de uma forma adequada, né, você consegue, utilizando aí diversos modais, a gente fretou aviões, colocou uma frota grande de carretas nas estradas para levar Centro-Oeste, região Nordeste, enfim, a gente de fato teve muito êxito e é muito importante que as questões logísticas sejam tratadas de uma forma bastante adequada para garantir a implantação dentro do prazo que está estabelecido dentro desses contratos. Como já bem colocou o Edu, assim, os gestores públicos têm muito mérito, então, assim, o prefeito aqui, Bruno Covas, de São Paulo, o governador Helder Barbalho no Pará, o governador Wellington Dias no Piauí, todos esses têm, enfim, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde, eles têm muito mérito em ter dado uma resposta rápida, né? No final das contas, é isso que vai possibilitar a preparação dos hospitais e, em última instância, salvar vidas de brasileiros que vão fatalmente ser infectados pelo vírus. Então, as estruturas de fato são modulares e precisam ser modulares para que você tenha essa condição de implantação rápida, que é fundamental.
Então, não adianta a gente partir para uma customização de projeto convencional hospitalar, ela tem que seguir certas normas de implantação, os espaços eles são basicamente definidos pela modulação dessas estruturas, e uma vez definido o projeto preliminar, que é feito por essa equipe que o Edu já enalteceu, de fato uma equipe muito competente lá da companhia, é feita uma visita técnica para comprovar a viabilidade da implantação nos moldes que foi apresentado na proposta, e depois a gente parte então para o carregamento desses materiais no modal mais adequado, seja ele terrestre ou aéreo, e leva essas estruturas, e o prazo ele começa a contar a partir da chegada dos materiais no local. Tá? Mas, de fato, a operação logística ela tem que ser tratada com muita atenção. Ô Maurício. Oi. Eu vou complementar. Eu te ouço bem. Eu vou complementar aqui alguma coisa. Eu estou vendo que a gente tem um público aqui no chat, etc. E eu acho que é muito importante fazer uma afirmação aqui. Sabe onde está o erro de você encarar o hospital de campanha? É você achar que é uma construção convencional. Eu tenho recebido nos últimos dias uma série de projetos e uma série de editais de concorrência de alguns locais que têm dado vazio, que eu tenho acompanhado, que têm tentado conceber projetos levando em consideração um ponto de vista construtivo tradicional, né? Por exemplo, o nosso material, ele é um material que ele tem 3 tamanhos. Ele tem 50, 70 e 1,5. Se eu fugir dessa modulação, eu sou obrigado a ter que fazer customização no campo, né? Então, o que acontece? Isso aqui não é uma construção tradicional, tá? E como bem o Rafael colocou, nós, além de termos a competência da questão hospitalar, como eu já coloquei, nós já tínhamos feito isso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, nós fizemos todas as instalações provisórias, né? Um evento da magnitude dos Jogos Olímpicos, ele tem 2 momentos. Eles têm as obras de legado, que são as obras que ficam para a cidade, e eles têm o que o americano chama de overlay. O overlay são todas as instalações provisórias, é tudo aquilo que você monta e desmonta. Se você perceber bem, os Jogos Olímpicos têm 2 semanas, e muitos dos locais, eles se repetem. Uma semana você tem um evento, e na outra semana você tem um outro evento. Então, você tem um ginásio que tem um handball, depois esse ginásio está recebendo judô, e você tem uma série de instalações que são provisórias. E você muda tudo. Você muda a instalação em si, e você muda a comunicação visual. Isso não é feito por uma construtora, isso é feito por uma empresa que está acostumada a fazer eventos. Tá? Então, nós já tínhamos entendido essa dinâmica. E quando nós olhamos o hospital de campanha, nós entendemos que isso era uma coisa que se assemelhava muito mais ao que foi feito nas Olimpíadas do que é feito numa concessão de rodovia, né? Então, aí foi eu acho que foi a grande sacada da gente ter combinado a nossa experiência na parte hospitalar, um operador hospitalar, como nós já dissemos aqui com o pessoal do Albert Einstein, e um cara que é um player de eventos. Não adianta você pegar um município, um estado, ou governo federal e colocar só uma empresa de eventos. O cara não sabe tratar o vírus. E digo mais, se as pessoas acham que o hospital de campanha é você construir uma tenda e colocar uma maca dentro, se você não trata isso da maneira adequada, você vai ampliar o problema, porque você vai disseminar o vírus, você não vai tratar ele da maneira adequada. O hospital de campanha tem que ter área de paramentação, área de desparamentação, tratamento específico para a questão de roupa suja, área de expurgo, preparo de medicação adequado, né? E o que a gente tem visto é muito player da área de eventos querendo tentar fazer um quadrado de 3x3, como se fosse um stand de uma feira, para tentar tratar a doença, e não é assim que funciona, né? Eu tenho sido muito enfático por isso, até porque não tenho a pretensão de querer fazer todos os hospitais de campanha do Brasil, porque sequer tenho capacidade. Mas eu, como cidadão, fico muito sensibilizado de entender, de enxergar que muitas pessoas ainda não entenderam isso, e que você pode ter um efeito reverso. Então, o grande erro está você querer tratar a questão do hospital de campanha como uma questão comum. E aí, isso traz uma outra discussão, que eu acho que é um ponto interessante da gente tratar aqui, que é como balizar esses preços, né? Você não consegue balizar esses preços pelas tabelas comuns de preço de licitações que existem,
Porque, assim, quem já construiu hospital de campanha? Quem já construiu em 10 dias? Quem trabalha 24 horas? Qual é o BDI disso? Né? Então, assim, o ente privado e o ente público tem que encarar essa discussão de frente e tem que trazer essa discussão a público. Porque, senão, se isso não tivesse sido encarado por esses governantes que já foram mencionados pelo Rafael, a gente teria muito mais gente morta e a gente não estaria encarando o problema da forma como nós estamos encarando. Então, a gente precisa, de fato, trazer essa discussão à tona para poder fazer as pessoas pensarem que as situações têm que ser adaptadas, né? A lei tem que ser adaptada para cada uma das situações. Então, assim, eu fico muito feliz com a oportunidade, porque eu acho que essa discussão é uma discussão de fato muito rica. E aí, só fazendo uma última ponte com a questão logística, né? O que a gente tem colocado, por exemplo, nós construímos 60 leitos num campo de futebol em Breves, na Ilha do Marajó, né? E o governo do estado disponibilizou para a gente uma infraestrutura para a gente chegar com o material até lá, tá? Então, assim, a questão logística, de fato, ela é muito importante. A gente, felizmente, conta com parceiro. Nós temos capacidade hoje para executar até mais 10 mil leitos. Então, a gente conta com material próprio, né? Então, a gente geralmente vai com material mais nobre, que é nosso, mas tem muita coisa localmente que a gente consegue subcontratar. E hoje, a gente tem discutido hoje, a gente está numa fase de discussão de mais 2 mil leitos com diferentes entes, e a gente já tem mapeado o Brasil aonde a gente busca material e pessoas para poder executar os hospitais de campanha. Eu queria, então, perguntar agora, a gente falou da logística, né, Varela? Tem duas coisas para explorar no que você falou agora. Eu vou tentar explorar e depois a gente vai passar para falar propriamente da construção. Em relação aos órgãos de controle, né, eu tenho uma enorme expectativa que essas flexibilizações que estão sendo feitas e que, como vocês disseram, são absolutamente necessárias, né, sejam compreendidas pelos nossos órgãos de controle, né, que em outras situações tiveram dificuldade de compreender as especificidades. Dessa vez, eu acho que finalmente a gente tem uma situação tão grave, né? Está acontecendo uma situação tão grave que eu acredito que finalmente a gente vai ter aí uma compreensão da especificidade em vista da necessidade de salvar vidas, né? O que eu queria ouvir vocês sobre isso. Vocês identificaram nos agentes públicos com os quais vocês tiveram que lidar, que promoveram essas contratações, né? Rafael fez até uma distinção entre os governantes, né, que fazem as obras andarem, que querem contratar e percebem a necessidade de correr, de qualquer modo, para salvar vidas, e o extrato um pouco abaixo, que às vezes está preocupado, de maneira absolutamente legítima, né, com a formalização adequada, conseguir os passos ordinários dentro da administração pública, ou pelo menos o que for possível seguir dentro dessa situação. A minha pergunta vocês enfrentaram dificuldades com esse extrato da administração pública que está preocupado com seguir as regras ordinárias, de pessoas que terminaram dificultando a contratação por temores dos agentes de responsabilização futura, etc.? Eu acho que a gente não pode afirmar que a gente sofreu nenhum tipo de revés até o momento com relação a essa questão super relevante que o Edu levantou, que é o fato de você não conseguir encontrar nas tabelas, em especial tabelas de valores públicos, né, tabelas referenciais, você não conseguir encontrar valores para os serviços que estão sendo prestados, né? Não existe nenhuma referência de preço para hospital de campanha para o combate do coronavírus, né, do novo coronavírus, uma doença muito recente. Então, todo esse protocolo, todos esses projetos que foram desenvolvidos e as construções, elas não encontram em nenhum tipo de tabela pública qualquer respaldo, em especial, inclusive, por conta da premência e da urgência na implantação. Então, existe aí, de fato, uma discussão muito rica com relação à modernização da lei de contratações públicas, né? Isso a gente viveu isso
nos períodos em que o país sediou os dois principais eventos esportivos globais, né? Então a gente viu o surgimento do regime diferenciado de contratações, do RDC, durante os eventos, né? Copa do Mundo em 14 e Olimpíada em 16, e a gente está vendo agora, nessa situação única, né? Quer dizer, na história da humanidade, a gente está de fato super conectado, e essa pandemia se alastrou de uma forma muito rápida pelos 4 cantos do globo, e então a gente vai de fato vivenciar esse debate, essa discussão com relação à legislação e a resposta adequada que tem que ser dada para situações tão graves quanto a que a gente está vivendo. Então, a gente ainda não sofreu nenhuma resistência, como bem colocou o Edu, a gente vem construindo o modelo jurídico adequado, e a gente iniciou, de fato, todas as operações sem ter 100% da formalização contratual estabelecida, tá? Mas, basicamente, o modelo tem sido uma contratação emergencial, como não poderia ser diferente, direta, dos entes públicos, né, dos governos municipais e estaduais e do governo federal agora, através do Ministério da Saúde. E essa contratação emergencial, ela tenta seguir o máximo possível, da mesma forma, quer dizer, traçando aqui um paralelo entre a tentativa de seguir todas as normas técnicas aplicáveis à construção de um hospital, o modelo jurídico contratual desses hospitais de campanha, ele tenta seguir o máximo possível a legislação pertinente, mas algumas concessões serão necessárias, e de fato, sim, a gente conta aí com a compreensão da atuação importante, claro, dos órgãos de controle, mas que esse entendimento ele é bastante óbvio, né? A gente não pode tratar esses contratos como processos ordinários, eles são absolutamente incomuns, são serviços que não encontram referência em nenhuma legislação ou literatura técnica, e eles precisam ser tratados dessa forma. Então, assim, tem que destacar, claro, a atuação dos gestores públicos, né, e a coragem e a determinação de defender a população, né, em última instância, de salvar vidas, mas também tem que ressaltar muito a atuação da iniciativa privada, de parceiros importantes, como os que a gente já citou aqui, e de outras empresas que têm se prontificado e tentado ajudar, enfim, em atos de bastante generosidade em diversas escalas, têm feito doações e sugestões, enfim, de colaboração para que esses hospitais fiquem prontos e sejam os mais bem equipados possível. Então, de fato, a gente tem aí uma rede importante de solidariedade, que é um outro efeito dessa crise, né? Existe aí diversos setores da sociedade se mobilizando para tentar dar uma resposta adequada e minimizar o impacto dessa crise, seja na questão de saúde, quanto na própria economia. Então, a gente tem que, de fato, destacar também essa parte e, por último, dar o crédito, assim, de forma muito clara à companhia, né? Aos colaboradores da Progem, envolvidos nessas operações, ao Conselho de Administração, que aprova e apoia, e, em especial, aos sócios, né? Enfim, os acionistas da empresa que, num ato de heroísmo empresarial, tem se colocado à disposição da sociedade para prestar esse serviço tão relevante. Então, acho que está todo mundo aí de parabéns por essa iniciativa. De fato, a pandemia tem dado, e a situação de urgência tem nos brindado, né, com manifestações de heroísmo de todos os lados, né? A gente tem visto coisas realmente impressionantes nessa situação. Eu queria mudar um pouquinho e perguntar sobre os desafios de fazer obra, né? De fazer montagem de infraestrutura no meio da pandemia, né? Imagino que existam cuidados que vocês tenham que tomar com todo o pessoal que está envolvido na implantação, e eu queria perguntar a vocês sobre isso. Que tipos de cuidados são necessários para você fazer obra no meio de uma pandemia?
Então, Maurício, essa sua colocação é de fato bem interessante, porque por detrás dessa engrenagem toda que nós já comentamos aqui, né, de alinhamento de competências, isso só é possível no final do dia com um grupo de pessoas que está dedicada e que no final do dia tem que estar comprada de fato nesse desafio, né? Eu costumo dizer que assim eu tive alguns privilégios na minha vida, né? Eu fiz Olimpíadas do Rio de Janeiro e vivi intensamente, da mesma forma que tenho vivido os hospitais de campanha, e foi uma experiência que seguramente eu vou levar para o resto da vida, né? A concessão do Pacaembu, obviamente, foi algo também muito especial por todo esse magnetismo que tem por detrás um equipamento tão simbólico para a cidade de São Paulo. E os hospitais de campanha é algo que a gente vai também levar para o resto da vida, né? Porque a gente vive um momento único, né? E é um misto de sentimentos, sabe, Maurício? Porque as pessoas têm medo do desconhecido, né? As pessoas ficam longe da família, então tem saudade, as pessoas se emocionam. Não é incomum você está andando e você vê uma pessoa falando com a outra, né, pelo FaceTime e se emocionando e chorando, etc. Eu mesmo estou longe da minha família já há muitas semanas, né? E assim, aqui eu acho que assim, cara, é uma relação muito humana, sabe? Acho que no final do dia, você mobilizar essas pessoas é você dar o exemplo, cara, entendeu? Então, assim, o que eu tenho feito, eu tenho estado em todas as obras, todas as semanas, tá? Tenho ficado de dentro do Pacaembu, de dentro do AMB, e tenho tentado dar o exemplo, de fato, do trabalho, e demonstrar a importância do trabalho que nós estamos fazendo, tá? Então, eu acho que tem um aspecto um pouco de liderança, de liderar pelo exemplo, e de demonstrar que você está ali também no campo de batalha, né? E aí, obviamente, que a gente também tem alguns protocolos específicos para poder fazer com que as pessoas se sintam ali um pouco mais seguras, né? E aí nós temos dois momentos. Nós temos um momento anterior à operação hospitalar, que esse é um momento um pouco até um pouco mais simples, né? É um momento mais intenso, mas é um momento mais simples, é um momento onde a gente tira a temperatura na obra, a gente incentiva as pessoas, né? As pessoas estão trabalhando, mas assim, a parte mais complicada de fato é você depois ter a equipe de manutenção. Eu comentei para vocês que nosso trabalho ele inclui a manutenção, né, pelo período de que o hospital esteja montado, a gente ter a manutenção dessa infraestrutura, né? Eu ontem, por exemplo, estive no Pacaembu e estava conversando com o pessoal da manutenção. Eles têm que se paramentar para entrar dentro do ambiente hospitalar. E aí, no começo, sempre um pouco tenso, né? Eles ficam nervosos, mas também é muito legal você ter os hospitais que também estão vivendo esse dilema, vamos chamar assim, né? E você também ter os hospitais ajudando, explicando qual é a melhor forma de você fazer a manutenção, como você se defender, etc. Então, eu acho que assim tem muito disso, de você liderar e seguir os protocolos que são recomendados por todos para poder você conseguir motivar um time. Nós tivemos, ao longo dessas 3 semanas e meia, quase 1.000 pessoas envolvidas na construção desses 3.055 leitos. Então, assim, é muita gente e felizmente, eu não tenho o relato de nenhuma pessoa infectada do nosso time, seja time de escritório quanto time de campo. Então, eu acho que isso significa também que a gente tem feito a coisa certa. E não é porque que nós estamos, enfim, no campo construindo os hospitais que a gente apoia sair às ruas, né? Então a gente fala, pessoal, quando não estiver trabalhando aqui, tenta ficar em casa guardadinho, bonitinho, porque quanto mais a gente suavizar a curva, melhor, mais leitos vai haver para a população. Então eu acho que essa questão ela é fundamental, mas ela é muito baseada nessa questão da liderança mesmo, né? Maurício, voltou?
Não? Eu tô aqui no chat, eu acho que enquanto o Maurício volta, eu acho que tem uma pergunta aqui da Renata, que ela faz uma pergunta que ela gostaria de saber como estão fazendo com o abastecimento de água desses hospitais e como está sendo o gerenciamento de resíduos líquidos e sólidos. Então, aproveitando que o Maurício está voltando, né, a questão do abastecimento de água, geralmente, esses locais onde nós estamos executando. Voltei. O Varela caiu? Você me ouve, Rafael? Acho que agora foi o Eduardo que caiu. A gente está enfrentando aqui, eu não sei se todos me escutam, mas a gente está enfrentando alguns problemas de instabilidade aqui na rede. Maurício voltou. Maurício, o Eduardo caiu de fato, né? Ele estava no meio da explicação, atendendo aqui uma pergunta, e deve voltar em breve. Mas. Você quer continuar? Ele estava falando sobre a pergunta do abastecimento de água, né? Gerenciamento de resíduos, não é isso? A gente, enfim, eu vou complementar aqui a resposta dele enquanto ele não retorna. Basicamente, de novo, para responder essa pergunta, a gente tem que focar em cada um dos hospitais, porque eles têm características distintas, né? Então, vamos usar o exemplo inicial, né? O primeiro deles a ser entregue, que foi o do Pacaembu, que ficou pronto em 12 dias, né? A gente já tinha ali uma interligação da rede pública, né? Por conta do ativo, do estádio, tá lá implantado, então a gente foi bastante simples fazer o abastecimento da rede de água, e a gente vem usando um sistema de tratamento de resíduos com a utilização de bags. É um sistema bastante difundido na utilização em eventos. Pronto, o Edu voltou. Edu, pode continuar aqui, a gente estava atendendo, o Maurício voltou primeiro, aí você caiu na hora, e aí eu estava complementando sua resposta, mas pode assumir aqui. Eu estava falando que para a gente dar... Eu fui tentar assumir o papel do Maurício e me derrubaram, pô. Eu estava falando que para a gente dar uma resposta como enfim, a resposta à pergunta que foi feita com relação às instalações, ao sistema de água e ao tratamento dos resíduos, a gente precisa ir ponto a ponto, né? Porque os hospitais apresentam características distintas, e aí eu estava usando o do Pacaembu como exemplo, que já que foi o inicial, né? O ponto de partida aí, de todos esses hospitais, esses mais de 3 mil leitos que a companhia vem construindo, e aí estava usando esse como exemplo. Quer dizer, falei que a conexão com a rede de água ela foi relativamente simples, porque a gente já tinha a implantação da rede pública e o abastecimento todo do complexo do Pacaembu, mas que há um tratamento especial para a questão dos resíduos, para evitar a contaminação. Aí comecei a falar do sistema de bags, mas eu passo a palavra para você continuar respondendo gentilmente a pergunta da Renata. A questão da água. A questão da água é uma questão mais simples, porque basicamente todos esses locais onde nós estamos executando, você tem um ponto de água e a gente puxa a água de um ponto que é dado, a gente faz a conexão direto para dentro do hospital. A questão do tratamento de resíduos, ela é de fato um pouco mais... Ela tem que ser tratada de uma forma mais específica. E basicamente existem duas tratativas que a gente tem feito aqui. A primeira é, todo hospital, nós construímos ele num piso buzz, um piso macaquinho, que ele tem 10 centímetros, e a gente joga toda uma tubulação num sistema de bag, que ela vai por debaixo do hospital, e aí você joga os resíduos para dentro do bag, e depois você faz o tratamento desse resíduo da maneira adequada, como um resíduo hospitalar, né? E existem alguns outros casos onde esse tratamento de resíduo ou ele é muito longe, ou ele está numa região onde ele não pode ser transportado, etc., que a gente tem feito, na verdade, fossas mesmo, e tem enterrado lá ali o resíduo e dado o tratamento adequado para ele. Então, são dois tratamentos específicos que a gente tem feito, mas a gente sempre prefere usar o sistema de bags, que a gente acha que é um sistema mais adequado, mais difundido,
E ele é muito fácil de ser usado, porque ele já vem pronto, a gente joga ele tudo por debaixo do piso do hospital. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma especificidade no sistema de ar-condicionado? Porque eu me lembro que o Varela mencionou que você tinha que fazer determinados tipos de instalação para evitar que o vírus se propagasse, né? Que o hospital não seja um instrumento de propagação do vírus. Tem alguma especificidade em relação ao sistema de ar-condicionado, por exemplo? Maurício, a questão específica do ar-condicionado é você ter o sistema de exaustão adequado, entendeu? Porque você tem o sistema de condicionamento, de climatização, e aí depois você tem que ter o sistema de exaustão dessa troca de ar. Essa troca de ar, ela não pode ser uma troca que você joga esse ar ali de volta, né, para a atmosfera. Então, você tem que ter um sistema específico de exaustão e o que a gente tem feito é, de fato, usar um sistema de climatização e um sistema de exaustão para poder tratar, na verdade, todo o ar que circula dentro do complexo hospitalar. Tá. Já caminhando aqui para a gente fechar, vocês tiveram intercorrências relevantes nessas montagens, nessas obras, que como tenho trabalhado a vida toda em infraestrutura, a coisa que mais acontece é intercorrência na implantação, né? Várias vezes você tem que alterar o seu projeto, alterar o que você planejava por conta de alguma circunstância inesperada, né? Bom, a gente teve agora, no final de semana, uma intercorrência bem complexa em Águas Lindas de Goiás, até foi noticiada aí. Houve uma chuva muito forte, a Prefeitura de Águas Lindas deu para a gente um terreno todo terraplanado, mas um terreno que não tinha drenagem alguma. E aí caiu uma baita de uma chuva que subiu, a gente teve 10 centímetros de água lá, de lâmina de água, nós perdemos todo o piso. Aí no final de semana, no domingo, nós mandamos 2 engenheiros para a obra e nós estamos dando uma solução de campo lá, porque a gente não tem topografia, nada, então a gente está dando uma solução de campo de poder fazer uma drenagem lá, e essa drenagem está sendo executada agora, nesse momento, e a gente está querendo não fugir do prazo contratado lá, né? Mas essa eu acho que foi até agora a maior intercorrência que a gente teve, né? De fato, de ter um local sem a drenagem adequada. Depois existem, enfim, intercorrências menores, mas nada do que nós que estamos acostumados com obras, a gente não esteja acostumado aqui, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui do chat. Tem um engenheiro André Pavarim que gostaria de saber se vocês sabem sobre aqueles chuveiros de desinfecção que são usados na China e na Coreia, como um túnel aspersor. E ele pergunta se isso está sendo usado no hospital, algo semelhante, e se vocês conhecem essa solução. É interessante essa pergunta, porque ela remonta a uma questão logística mais ampla, que é o fato de equipamentos como esse e vários outros, né, em especial os ventiladores, né, que são equipamentos que estão com altíssima demanda globalmente falando, eles acabam, são equipamentos incomuns e são equipamentos específicos. Nesse caso do túnel asséptico, a gente não tem nenhum relato de que exista nada parecido aqui no Brasil, tá? Então eles não estão sendo usados nos hospitais de campanha e a gente não conhece nenhum desses equipamentos aqui em território nacional. E o que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto, é o Ministério da Infraestrutura fazendo um esforço grande para conseguir garantir que os insumos médicos, né, que os EPIs, que os equipamentos utilizados nos hospitais de campanha e nos hospitais tradicionais, eles cheguem ao país, né? Há um esforço grande logístico, porque o mercado internacional está superaquecido. A gente tinha alguns fornecedores importantes de equipamentos e insumos médicos na Europa, nos Estados Unidos e na própria China,
que estão, obviamente, atendendo também suas demandas próprias. Então, há um desafio grande de abastecimento, há uma série de iniciativas de empresas nacionais que estão tentando adaptar suas linhas de produção, e a gente tem visto esse mesmo movimento acontecendo nos Estados Unidos e em alguns outros países ao redor do mundo, enfim, na Coreia, no Japão. Tem indústrias que estão se adaptando e paralisando suas linhas de produção tradicionais e começando a produzir equipamentos e insumos médicos para que a gente tenha, de fato, segurança no abastecimento da infraestrutura hospitalar, porque senão aí a gente passa por um problema que já foi comentado aqui, que é de você começar a ter a propagação de infecção nas equipes, né, que talvez seja o segundo ponto mais crítico, né? O primeiro é, de fato, você não ter leitos disponíveis, não só para os infectados pelo coronavírus, mas para outras tantas doenças e acidentes que continuam acontecendo. Então, você precisa, enfim, continuam havendo ocorrências médicas das mais variadas e você precisa ter condição na infraestrutura hospitalar, seja ela pública ou privada, de atender essas demandas, né, por serviços médicos. E o segundo é você não perder ou perder o mínimo possível da força de trabalho, né, das equipes médico-hospitalares por infecção do vírus. E aí passa por você ter, de fato, os EPIs e os equipamentos todos bem instalados e ter a infraestrutura adaptada da melhor forma possível. Então a gente vê hospitais sendo preparados, segmentando suas operações, dedicando alas específicas ao combate do coronavírus, num esforço grande de evitar que as equipes que estão ali na linha de frente sejam contaminadas e acabam tendo que se afastar dos seus deveres cotidianos. Sobre a questão do túnel que foi colocado, o aspersor, eu, de fato, como o Rafael colocou, respondendo o André, que está aqui no chat, eu não conheço, tá? Eu vi uma iniciativa dessa numa estação da CPTM, até vendo na televisão, eu acho que foi o César Tralli, que estava ao vivo com o Davi Wipp, e perguntou se ele achava o túnel. O Davi Wipp deu uma escorregada, ele falou, olha, eu preciso entender qual é o produto que está sendo usado, mas eu acho que não existe nenhum tipo de comprovação do uso desse uso ser eficaz para o tratamento do vírus específico. Lá no AMB, né, você tem um hospital ali, um hotel ali, que é o Holiday Inn, e eles estão usando também ali um borrifador, etc. Eu perguntei para os médicos que vão operar ali, e eles também disseram que não tem nenhum teste que comprove que esse túnel é de fato eficaz. E isso, então, não tem sido usado em nenhum hospital de campanha, respondendo a pergunta do André. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também que nos foi trazida pelas pessoas pela nossa audiência, pelo pessoal que está assistindo. É o Paulo Rogério Cândido, ele pergunta por que se está fazendo hospital de campanhas ao invés de utilizar prédios vazios da SPU, né, da Secretaria de Patrimônio da União, né? Por que montar uma estrutura temporária quando supostamente você tem outras estruturas que poderiam ser usadas para isso? Tá. Bom, essa pergunta ela é super importante. Eu acho que ela é uma ótima pergunta, tá? Vamos lá. Primeiro é o seguinte: muitas vezes esses prédios eles estão em determinado estado de deterioração, que fazer a obra dele não significaria você não fazer no tempo que nós estamos fazendo os hospitais de campanha, tá? Aí pode vir uma pergunta, pode vir, né, uma réplica em cima, mas e os prédios que você tem a infraestrutura pronta e adequada, né? Eu não conheço prédios que tenham com a infraestrutura pronta e adequada, tá, para poderem ser usados. E também, o que acontece foi, a tipologia do hospital de campanha, ela foi feita de tal forma, de uma maneira toda horizontal, de forma a otimizar
o uso do corpo clínico, porque uma questão também que vai acontecer, que ela não é tão discutida, é que nós não vamos ter corpo clínico suficiente para poder atender toda a população e o número de leitos que estão sendo montados. Então, a arquitetura do hospital de campanha, ela já leva em consideração a otimização do dimensionamento do corpo clínico por parte dos hospitais. Tá? Então, quando você tem... Por que ela é toda horizontal? Justamente para você ter essa otimização. Quando você pega um prédio, você tem vários andares, e aí, consequentemente, você não consegue ter essa otimização, mesmo que ele estivesse num bom estado. Né? O que tem acontecido, e aí, indo um pouco ao encontro da pergunta do Paulo, é que os prédios geralmente têm uma infraestrutura que não é adequada, e aí você fazer obra demoraria muito, você não conseguiria fazer isso com a velocidade necessária, e muitas vezes eles são prédios verdados, né? E aí você não consegue otimizar o uso, né, dos recursos humanos do corpo clínico, de modo a gente conseguir atender a um número maior de leitos hospitalares. Então, basicamente, essa é a resposta para a pergunta do Paulo. Eu queria aqui, já caminhando para nosso encerramento, passar a palavra para vocês, primeiro para o Rafael e depois para o Varela, para vocês fazerem qualquer consideração adicional sobre qualquer tema que vocês acham relevante. A gente terminou não tratando aqui, né, antes da gente fazer o encerramento. Rafael, por favor. Eu acho que a discussão foi bastante rica. Eu agradeço de novo aos organizadores do evento e ao amigo Maurício pela brilhante condução dos trabalhos aqui, da discussão que a gente teve. De fato, a gente está vivendo um momento muito único, né, na história do país, se eu pudesse aqui concluir aqui um pouco a nossa discussão, eu colocaria como palavras finais aqui desse nosso rico bate-papo. Eu gostaria de destacar que numa crise como essa, criam-se diversas oportunidades, e acho que uma das principais oportunidades que a gente está vivenciando aqui é a oportunidade de retomar um pouco a relevância da atuação em parceria entre a iniciativa privada e o poder público. A gente viveu tempos muito difíceis recentemente, com a grave crise política e crise econômica, e essa interação entre a iniciativa privada e os entes públicos, ela foi muito questionada, tá? E aí a resposta que vem sendo dada dos diversos setores da sociedade civil, em conjunto com os gestores públicos, ela tem sido bastante louvável e muito interessante, e a gente está vendo alguns movimentos interessantes no sentido de até questionar as diretrizes que esse novo governo tinha colocado, né, de, enfim, ter uma interferência menor na economia e ter enfim, incentivar mais a iniciativa privada a depender menos do Estado, e agora tudo isso, por conta dessa crise absolutamente inesperada, isso está sendo questionado, e a gente vai ter um momento importante em que o setor público vai ter que participar mais ativamente da economia do país, estimulando, em especial, as empresas e o setor privado a continuarem as suas operações, evitando outros impactos que não impactos diretos ligados ao problema de saúde, mas impactos econômicos. Então a gente tem aqui que enaltecer a atuação até agora dos gestores públicos, também da parte econômica e da parte de infraestrutura, que tem tentado, cada um a seu modo, dar respostas rápidas aí às demandas da sociedade. Então a gente vê o BNDES abrindo semanalmente novas linhas, a gente vê os governos estaduais todos preocupados em apoiar as companhias na manutenção das suas operações, em última instância na manutenção dos empregos, e a gente está vendo seguidas declarações
dos diversos setores do governo, no sentido de apoiar e suportar a economia nacional no enfrentamento dessa grave crise que vai ter, além dos reflexos nas questões relacionadas à área de saúde, vai ter também uma série de impactos muito relevantes na economia e na vida cotidiana de todos os brasileiros. Então, acho que eu de fato, gostaria de destacar esse momento interessante aí que a gente está vivendo. É um momento difícil, mais uma vez, um momento duro em que a gente vinha saindo de uma grave crise econômica e política. A gente ainda buscava estabilidade, mas, enfim, essa pandemia ela veio de novo desestabilizar o nosso país, mas assim, fica a oportunidade da gente conseguir, no enfrentamento conjunto aí dessa crise, conseguir reestabelecer a confiança nas relações entre a iniciativa privada e o poder público. Varela, por favor. Maurício, eu acho que assim, eu acho que o Rafa foi feliz aí na colocação dele. Eu acho que de fato nós vamos viver, né, depois de tudo isso, um novo mundo, né? Eu acho que não tenho dúvida disso. Eu acho que existem várias discussões nesse sentido. Eu acho que essa discussão específica, né, de entender um pouco o tratamento de situações específicas, como a gente está vivendo, de uma maneira diferenciada e eventualmente flexibilizada, para a gente poder dar celeridade nas coisas, eu acho ela muito, muito, muito importante. Eu acho que do ponto de vista, né, do ambiente de construção, de concessões, de PPP, isso é fundamental. A gente vê, assim, alguns avanços, mas ainda os órgãos reguladores são muito fortes, né? Eu, sábado, estive em Águas Lindas e estava lá o ministro Tarcísio, o ministro Mandetta, o presidente da República, Bolsonaro, uma série de autoridades. E eles falaram, mas vocês vão fazer isso em tempo chinês, né? E a gente vai fazer em tempo chinês porque a gente está suprimindo algumas etapas do processo, né? E porque na China a gente sabe como as coisas funcionam. Eu acho que a gente também não quer fazer as coisas como elas acontecem na China, porque aqui a gente vive num regime diferente, mas eu acho que cabe a reflexão de que quando a gente quer fazer as coisas de uma maneira rápida e expedita, a gente consegue fazer. Eu acho que o Brasil tem, sim, capacidade técnica, mão de obra, equipamento, material, para poder fazer as coisas na velocidade que elas são necessárias. Basta haver um entendimento entre todos para que elas possam acontecer. Então, ele me perguntou, mas vai fazer na velocidade da China? Eu falei, sim, vamos fazer. Né? E eu acho que é muito por conta dessa conjunção de coisas que eu coloquei aqui, e eu acho que de tudo isso que está acontecendo, essa reflexão vai ser a reflexão a ser levada daqui para frente para entender como é que a gente consegue dinamizar, né, esse setor que muitas vezes é engessado e que muitas vezes faz com que as coisas sejam muito demoradas. Então eu acho que é uma boa oportunidade. Infelizmente, muitas vezes elas vêm em momentos como esse, mas eu acho que a gente tem que trazer dessa problemática toda alguma lição, e eu acho que essa vai ser a grande lição. Eu queria agradecer ao Varela, ao Rafael, por terem vindo aqui. Foi realmente, para mim, uma aula em público, né? Eu tenho falado que eu tenho me educado em público, participando desses webinars, particularmente quando tem pessoas com... ao mesmo tempo, né, a capacidade de teorizar e de aplicar esse saber na prática, né? Então, transita entre o mundo prático e o mundo teórico e termina sendo uma experiência de aprendizagem muito importante. De fato, assim, o que tem me surpreendido nesse momento de crise é a capacidade nossa, né? E aí não é só do Brasil, é no mundo todo, de ter atitudes de heroísmo, né? Acho que o mais óbvio são os profissionais de saúde, né? Que estão fazendo, que com espírito de sacrifício estão na linha de frente dessa guerra, mas tem vários outros heróis, né? Que se manifestam de várias outras maneiras, e na minha percepção, o que vocês estão fazendo e o que os agentes públicos que estão contratando esses hospitais de campanha estão fazendo é uma manifestação de heroísmo,
que tem sido muito importante, que certamente vai salvar muitas vidas, né? Eu só queria deixar aqui o meu desejo de que esse novo espírito de serviço público ao público, né, que está sendo gerado nessa grave crise, seja uma coisa que, de alguma forma, permaneça conosco após toda essa situação de emergência, de necessidade, passe. Né? Obrigado mais uma vez, queria agradecer também a plataforma do Connected Smart Cities e pedir a vocês que acompanhem os demais eventos, né, os próximos blocos desse evento sobre Covid-19 são excelentes. Eu olhei a programação e eu estarei certamente entre as pessoas que estarão assistindo os próximos blocos. Tá? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Barella, muito obrigado ao pessoal do Smart Cities. Eu encerro aqui. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Prazer conversar com vocês.